Olá, caros amigos, sejam bem-vindos a mais conversas no carro. Hoje aqui num dia cheio de sol aqui na Suíça, aqui em Zurique. Eu sei que em Lisboa não está assim tão bom tempo, não está mau, mas também não está assim tão bom. Mas alegrem-se que depois no domingo já vai voltar aos 12 graus. Hoje estão a cerca de 26 agora neste momento. Parece um tempo de verão, mas depois rapidamente muda. Bem, hoje gostaria-vos de falar desta questão da estratégia política. Já falei do debate sobre o PS e o PSD e agora queria falar um bocado sobre esta questão da estratégia política, especialmente esta estratégia política do PS em acusar o Montenegro, ou melhor, tentar fazer ver que o Montenegro não é a pessoa certa para estar à cabeça do governo. Eu não estou aqui com isso a dizer que ele é ou não é a pessoa certa. Estou a falar só da estratégia do PS. E se nós virmos o debate do Pedro Nuno Santos com o nosso primeiro-ministro Montenegro, Luís Montenegro, vamos ver que ele diz assim: o Montenegro não é a pessoa certa, o Montenegro falhou, o Montenegro isto. Ele aponta sempre, ele tenta sempre pessoalizar as políticas no Montenegro, dizer que ele não é a pessoa certa. Há uma coisa que eu tenho que dizer, que ele não está errado, que é esta forma a conta-gotas de que, como o Montenegro foi libertando informação sobre a sua empresa, a Spinoviva e tudo mais. É deplorável, demonstra um certo deboche para com os portugueses, um certo olhar de altivez, um certo snobismo de parte deles. Eles não precisam saber estas coisas e tudo mais. Esquecem de dizer que é primeiro-ministro. E até mesmo esta história de ele vir dizer: mas eu não beneficiei nenhuma dessas empresas. Não beneficiou que nós soubéssemos. Porque não há forma de a gente neste momento saber diretamente. Há sim uma questão de tribunal, com a empresa Sol Verde, há uma questão de tribunal, mas depois há outras que se calhar não são tão importantes, mas te favorecem na mesma. A gente não sabe. E nós não podemos ter um primeiro-ministro avançado com outras empresas privadas. Não é possível. Isto não traz confiança à população. É verdade que hoje em dia, as pessoas, o português, o comum dos portugueses, vão dizer: estas eleições não servem absolutamente para nada, o Montenegro até estava a fazer um bom trabalho e o PS é que é o culpado disto. Até podem dizer isto pode ser a vossa avaliação, e é perfeitamente válida. Toda esta estupidez, tudo isto está a acontecer é simplesmente por uma questão de estaticismo político, que eu acho que está a sair o tiro está a sair pela culatra ao PS. O Pedro Nuno Santos pensava que vinha para as televisões apontar coisas como é que é possível que ele não tenha dito estas coisas antes, e os portugueses precisam saber. Isso, como se isso fosse importante para os portugueses. Nós vamos ver o debate, ele perdeu muito tempo a discutir precisamente estas decisões do Spinoviva, em vez de estar a falar das suas próprias propostas. Na minha opinião, e é uma questão só de opinião, o PS devia falar das suas propostas e não tanto a debater que as propostas dos outros são piores que as minhas. Não me parece que essa seja uma forma ideal de debater, especialmente por qualquer que sejam as propostas. Todas elas têm algum fundo de verdade e algumas delas funcionam melhor do que outras, mas todas elas de alguma forma até poderão funcionar. O comunismo é um dos piores sistemas que apareceu à face da Terra, ao lado de tudo que tudo centralizado numa pessoa só, como a monarquia, como as ditaduras e tudo. Ditaduras, normalmente, todas as ditaduras que apareceram até agora, por aquilo que pareça, são comunistas, apesar de termos tido ditaduras de Mussolini, ditaduras chamadas de direita em Portugal e fascistas, mas na realidade eram muito mais apontadas, muito mais próximas às ditaduras comunistas, da forma de fazer, de ser, do que as ditaduras de direita propriamente ditas. Vamos lá ter aqui alguma consciência e algum rigor histórico no que quer dizer estas coisas. Portanto, o comunismo, que é um dos melhores modelos de gestão que alguma vez apareceu, também faz coisas boas. Também tem coisas boas. Mas não quer dizer que, como modelo geral para gerir um Estado, seja ideal.
Não, tem alguns pontos a favor, tem alguns pontos que nós devíamos olhar para eles e se calhar implementar de uma forma séria, olhar de uma forma séria, discutir de uma forma séria e até os implementar, mas não podemos implementar aquele programa comunista toda, porque é um desastre. Por onde passou só deixou pobreza. Em todos os países onde passou deixou pobreza extrema. Mas o que eu quero dizer com isto é que nós devíamos estar mais a discutir os programas eleitorais e o que está escrito nos programas eleitorais e não tanto o meu programa é melhor do que o teu, ou o teu programa falhou no passado e a minha pilinha é maior do que a tua. Isto parece-me ser neste momento a tática política do PS em relação, especialmente ao PSD. E isso vê-se nas sondagens, ou pelo menos reflete-se nas sondagens, uma descida do PS. Claramente uma descida do PS. Da mesma maneira que temos uma descida do Bloco de Esquerda e, por incrível que pareça, uma subida do PCP. Não sei porquê, provavelmente fizeram mais perguntas a pessoas que votam PCP ou votaram PCP e, portanto, temos essa subida do PCP. Mas vejam bem que a esquerda, de uma forma geral, aquela esquerda, pronto, o LIVRE também desceu, ou está mais ou menos igual, o Bloco de Esquerda em queda, o PAN não vou considerar de esquerda, porque é um partido de uma causa, portanto, poderá ser englobado em qualquer um dos lados, e o PS a descer. Realmente nas últimas sondagens. Isto deve-se precisamente a não discutir as coisas que têm que ser discutidas, mas sim a uma política do bota abaixo. E do lado da direita, a Iniciativa Liberal não entra tanto nesse caminhão de discussão parva, que eu acho que é considerado parvo. Portanto, eles até têm-se mantido mais ou menos já dentro do seu, a fazer face ao seu eleitorado, que será na ordem dos 7, 8%, uma coisa qualquer. O Chega já fez mais, e quando fez mais perdeu o eleitorado. Isto é, o que o Chega tem que fazer é continuar a debater as suas políticas e as suas ideias e trazer as suas ideias. Isto é o que vai fazer com que as coisas avancem. Agora, passar o tempo todo a falar sobre o que os outros fizeram ou não fizeram, o que os outros são ou que não são, isto e que aquilo, deixem para os portugueses fazerem isso. Né? E uma coisa que eu ouvi do Pedro Nuno Santos ontem foi quando se descobriu que houve aí esse deputado do PS que acedeu a informação sensível, ou que colocou cá fora a informação do Montenegro e tudo mais. Ele não coloca esse deputado em não encostar à parede e dizer que ele fez errado. Não. Ele continua a apontar para o lado do Montenegro. Isto é, as duas coisas podem ser erradas. Tanto o deputado fez mal em aceder a essa informação que não deveria aceder, e até mesmo publicá-la. Falou com o Fábio Figueiredo e tudo mais do Bloco de Esquerda, que não deveria fazer, ponto, não deveria fazer. É um crime, é uma coisa errada, moralmente e até criminalmente mesmo. Pronto, são dos dois lados errado. Ele não devia ter feito isso e nem o Montenegro também não devia ter dado explicações mais completas desde o início, que não deu. Portanto, as duas coisas podem ser corretas, as duas coisas podem estar certas e, mais uma vez, o Pedro Nuno Santos a fazer as coisas erradas, no meu ponto de vista. Estamos a fazer aqui estão a arranjar maneira para que o Montenegro continue a fazer de coitadinho, que é o que ele, mais ou menos, de uma forma ou de outra, tem feito um bocado de coitadinho. E para terminar, não tenho gostado da atitude do Montenegro, continua a não responder perguntas. Quando saiu do debate do PS com o Pedro Nuno Santos, respondeu uma pergunta que não foi uma pergunta tão fácil, e então nem quis responder mais, saiu logo. E nota-se perfeitamente, quando fazem perguntas, ele não é pessoa para responder perguntas. Este não é o PSD que eu e a minha família, que todas as pessoas à minha volta votavam nos anos 80 e até nos anos 90. Não é. Este não é um tipo de PSD que nós queremos e por isso já não estamos a votar no PSD. Bem, fiquem bem, tenham um excelente fim de semana. Isto foi mais umas conversas no carro.